chega mais. Hoje é quarta-feira, é dia de falar de concursos, tirar as dúvidas dos estudantes e pretendentes a concurseiros. Nesse fim de semana, teve um dos concursos mais concorridos do ano, foi o do TJ. E vamos falar sobre ele agora, o pós-concurso, porque muita gente faz, mas nem todo mundo passa. O professor Zélio Maia já está aqui. Bom dia, professor. Bom Tudo dia, bem? Neila. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, vamos dar um consolo aqui para quem não passou nesse? Vamos. O que você fala para essa turma? Olha, não parar de estudar. Primeiro, avaliar qual foi o seu erro. Nunca, jamais botar a culpa, por exemplo, na banca. Muita gente que não passa no concurso, que não estudou o suficiente, não estudou aquela meia hora por hora que a gente sempre brinca, mas com um tom de seriedade. Muitos têm a mania de pegar e jogar o problema debaixo do tapete, dizendo a banca examinadora trouxe uma prova fora dos padrões. Aí não corrige os erros. Aí não corrige os erros. Então vamos lá. Você olhou, constitucional foi bem, então só mantenha resolvendo questões de concurso anteriores que você vai se manter atualizado. Administrativo também foi bem, faça a mesma coisa. Aí tem um tal de administração financeira orçamentária, Neila, que muita gente caiu nesta prova. Foi bem em todas, mas a administração financeira orçamentária, ele caiu, foi mal. Sabe por quê? Porque para quem é da área de direito, por exemplo, estudar direito é fácil. Se a Neila agora for estudar direito constitucional, ela vai adorar direito penal, processo penal, porque são coisas do dia a dia. Todo dia no seu jornal você comenta alguma coisa de direito. Então é algo interessante. Agora, a administração financeira orçamentária é matéria técnica que trata de orçamento e finanças, é muito chato. Aí você deixa para depois, deixa para depois e aí dança na hora da prova. Então, aquela matéria, você que nos acompanha, aquela matéria que seja chata realmente, passa a ser a mais queridinha por você, ok? Tem que ser, senão você vai bem em 80% das matérias e em 20% desclassifica com você. Então, seu próximo desafio, pegar aquelas matérias que você não foi bem e se dedicar, atenção. Porque o que não vai faltar é concurso para você se recuperar de algum eventual problema que você teve nessa prova do TJDFT agora. O gabarito foi divulgado ontem. Como é que o senhor analisa a prova? Foi uma boa prova? O que teve de mais capcioso? Eu costumo dizer que a questão é fácil ou difícil na medida dos seus estudos. A prova não foi difícil, a prova foi num padrão absolutamente de normalidade. Algumas questões já achei até fáceis, ok? O tema da redação foi um tema que já é discussão há uns 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos, para você fazer ideia, a redação tratou da relação novas tecnologias e jornalismo tradicional. Então, é um assunto que todo mundo discute há 4, 5 anos. Então, nada justifica você não dominar esse conteúdo. Na prova discursiva de analista, por exemplo, se discutiu temas que a expressa previsão, debate em súmulas vinculantes. E, Neila, qualquer estudante para concurso em direito administrativo, constitucional, é obrigado a ter decorado todas as súmulas vinculantes, porque claro que vai cair. Nada se inventou. Então, todas aquelas dicas que nós demos aqui foram direcionamentos seguros para ele passar. Então, parabéns aos que acompanharam as dicas e as praticaram aqui com a Neila e o Zélio. E vá, sim, agora descansar e assumir o cargo que você tanto lutou por ele. E a você que não conseguiu esse êxito, vamos nos preparar, continuar. O segredo é não parar a preparação. Às vezes eu encontro alunos... Não desanimar, né? Exatamente, eu encontro alunos e diga aí, como é que tá? Ah, deu uma paradinha de 2 anos e agora eu tô voltando. É a pior coisa que tem. É igual exercício físico. Sempre. É igual exercício físico. Não tem diferença nenhuma, Neila. Se você para 2 meses de fazer exercício físico, como é o retorno? Ah, terrível. Não fala, não. É a mesma coisa. Eu paguei a academia, fui 2 dias, acabou o mês já. O professor Orlando Júnior vai comentar agora como é que foram as questões de direito constitucional e a gente vai ouvir a análise dele. Vamos lá. Uma prova totalmente previsível, né? Uma prova que não justifica erro por parte dos candidatos, né? Quem resolveu aí, como nós mencionamos várias vezes, as últimas provas, já sabia qual seria a tendência
da prova da FGV. Né? Nós sabíamos ali que provavelmente ia ter uma questão sobre o Poder Judiciário e vimos questão do Judiciário. Sabíamos que ia ter questão de organização do Estado, vimos questão de organização do Estado e ainda pontuamos em uma live, eu e Zélio, que muito provavelmente a questão seria sobre repartição de competências e teve uma questão assim na prova de analista. Então, o nosso problema muitas vezes é justamente não analisar as provas anteriores. São as provas anteriores que geralmente vão conseguir nos nortear para que possamos ter ali um resultado, obviamente, melhor nos concursos. Então, quem fez ali direitinho o dever de casa, como nós instruímos incontáveis vezes, eu tenho certeza que não teve problema com direito constitucional. Sei que no contexto geral alguns estão falando que foi uma prova um pouco complexa, bem complicada em alguns pontos, mas com relação ao constitucional, tenho certeza que foi tranquilo. E por isso é importante que você nos acompanhe aqui toda quarta-feira, porque as dicas que a gente deu aqui de pré-concurso foram fundamentais para quem fez, como o professor falou, e o outro professor aí também. Eu quero saber o seguinte, a gente fechou o ciclo agora falando sobre o pós desse concurso. Quando é o chamamento dos que passaram? Muito bem, agora tem prazos de recursos, esses prazos de recurso das questões, eventualmente alguma questão pode ser questionada no que diz respeito a nulidade ou não, na forma de abordagem, se está ou não dentro do conteúdo programático, constitucional, que é a minha matéria, como bem falado aí pelo professor Orlando, está tudo em ordem, não teve nenhuma dor de cabeça em termos de estar fora do programa, não estar fora do programa, mas as outras matérias Isso é protocolar, tem todo o concurso. Tem todo o período, tem prazo para recurso, tudo isso está na programação. Tem prazo para recurso, para respostas, e aí, posteriormente, começa a convocação. Tem cadastro reserva, né? Então, os candidatos que não tenham passado dentro do número de vagas fica na expectativa, o que é natural, mas como eu sempre falo, se você não passou nas vagas principais, claro, o cadastro reserva é uma expectativa, mas não é uma certeza de convocação. Portanto, se você está no cadastro reserva, entre as vagas do cadastro reserva, estude mais ainda. Por quê? Porque você está por um fio. Por um fio de passar. Sim. Se você for chamado, ótimo. Estudar mais não vai ser ruim para você. Pelo contrário, vai sempre agregar. Mal não faz, né? Agora, qual o próximo grande concurso que a gente vai ter esse ano, que a gente vai comentar ainda aqui? Bem, tem a Polícia Penal, que é um pouco mais restrito, porque como é para lidar em presídios, muitas pessoas não vão fazer por questões pessoais. Mas tem um concurso, mais uma vez, algum spoiler aqui, né? Trazer Muito bom, muito bom. Gostamos muito. O concurso do Detran é um concurso muitíssimo esperado. É isso? Muito esperado. Entidade que eu dirigi até março, né, desse ano, já foi escolhida a banca. Nós demos aí, você vai dizer, mas nós não demos essa notícia aqui de que foi escolhida a banca? Não. Nós demos a notícia que a banca tinha ficado em primeiro lugar, mas ainda havia possibilidade de recurso das demais bancas. Não houve o recurso, ou seja, está definido agora. A banca é IBFC. Essa banca agora vai ser publicada, é questão burocrática, vai publicar o nome da banca e logo em seguida o edital. Então, concurso do Detran, com certeza, será o próximo grande concurso para quem está aí, se preparou para o TJ. E aqui vai um detalhe. Quem se preparou para o TJ, várias matérias vão servir dentro daquele nosso princípio, lembra? Constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, redação. Então, essas matérias você já está bem. Aí agora você vai buscar o quê? Aquelas matérias específicas, que aí é regimento interno do Detran, você vai tratar do Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive teve substanciais alterações em abril do ano passado. Então, é só agora focar nessas matérias específicas. E quais são as especificidades dessa banca escolhida? Bem, essa banca escolhida é uma banca que não é tão conhecida, IBFC, mas é uma banca que já fez outros concursos, inclusive do Detran do Amazonas foi essa banca. Então, é uma ótima dica, pegar questões anteriores. O nível de dificuldade é considerado, na média, inferior à Fundação Getúlio Vargas. Aí você vai dizer para mim, opa, que bom! Não, isso não é bom nem ruim, simplesmente é diferente. Por quê? Porque quando você tem uma prova mais fácil, aí a nota de corte sobe. Olha aí. Então, nada é de graça, não existe almoço de graça
em nada na vida e concurso público não seria diferente. Quando você pega uma prova mais difícil, a nota de corte é mais baixa. Então, se você tirou 6,5, você tem chance numa prova difícil. Agora, se você pega uma prova mais fácil, aí a nota de corte vai lá para 8, 8,5, 9. Ou seja, não se admite numa prova um pouquinho mais fácil, com grau de dificuldade mais baixo, não se admite um erro. Porque um erro pode significar 20 posições nas classificações, às vezes até 100. Veja só, Leila, foram 132 mil candidatos fazendo a prova do TJ. Imagina se errar uma questão. Pode significar 1000 posições. Tá vendo? Tem que entender do babado para poder se dar bem. Muito obrigada, professor, Obrigado mais uma vez você aqui. Neila. Estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigada. Beijo para vocês que acompanharam. E você sabe que quarta-feira tem mais, né? O professor está aqui para esclarecer tudo, fazer você sair muito bem para aquilo que você se preparou tanto. Boa sorte para a próxima.